Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos dar seguimento à nossa leitura conjunta a respeito do texto chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução, texto de Freud que nós já estamos estudando aqui no canal, como vocês podem acompanhar nessa playlist de vídeos. E o vídeo de hoje vai ser dedicado à seção 2 do texto. Quem está acompanhando então deve ter visto que nos vídeos anteriores, primeiramente eu tracei linhas gerais a respeito da importância desse texto e no segundo vídeo eu abordei a seção 1, portanto, vídeo de hoje, seção 2. Todas as considerações que eu estou estabelecendo aqui foram trabalhadas nas reuniões do nosso grupo de estudos em psicanálise. Nós temos duas turmas do grupo de estudos, uma turma ocorre nas sextas à tarde e uma outra turma ocorre nas terças à noite. São os mesmos temas, você só escolhe qual que é o melhor horário para você participar das reuniões. E se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar os links de acesso aos grupos aí nos comentários do vídeo, são links do WhatsApp. E aí você entra no grupo do WhatsApp para você acompanhar a nossa movimentação. Nós nos encontramos uma vez por mês para debater textos de psicanálise. Então, sejam bem-vindos, caso vocês queiram participar. Vamos então agora para os comentários gerais a respeito da seção 2 do texto sobre o narcisismo. Na seção 1 do texto, eu tinha dito para vocês que parece que Freud dá uma ênfase maior aos conceitos de libido do eu versus libido do objeto, como duas direções possíveis dos investimentos libidinais. Obviamente que a libido do eu num investimento, portanto, mais narcísico. E a libido do objeto seria uma direção mais externa da libido, mais na relação com os objetos externos. Na seção 2, Freud vai trabalhar um outro conjunto de conceitos muito importante, talvez o mais importante desse texto, que tem relação direta com esses conceitos utilizados na seção 1, de libido do eu e libido do objeto. Na seção 2, ele vai falar de narcisismo primário e narcisismo secundário. É predominantemente desses dois conceitos que ele vai tratar aqui na seção 2. E aí, logo de início, na seção 2, ele vai tratar de outros aspectos da vida mental e orgânica para poder ilustrar o seu conceito de narcisismo. Vocês se lembram que na seção 1 ele utiliza muito a ideia de psicose para falar da megalomania psicótica, né? Desse reinvestimento de libido que o psicótico faz em si, em contraponto, inclusive, com o apaixonado, né? Que investe muita libido no seu objeto de amor. Então o psicótico estaria numa direção oposta, porque ele reinveste muita libido no seu próprio ego e desenvolve essa megalomania muito característica dos paranoicos, né? A gente falou sobre isso no vídeo passado. Então ele fica muito na exemplificação da psicose para ilustrar o seu conceito de narcisismo. Então a gente vê que tem uma relação intrínseca entre narcisismo e psicose nesse sentido. Já aqui, na seção 2, Freud vai caminhar por outros exemplos clínicos. Ele começa o texto então falando, por exemplo, do narcisismo nas doenças orgânicas, na hipocondria, e até mesmo na vida erótica, na vida sexual. Então, começando com o exemplo das doenças orgânicas, ele vai dizer que é normal que uma pessoa que esteja doente de uma doença orgânica fique muito preocupada com a sua doença e faça investimentos libidinais no órgão ou no quadro clínico relacionado ao seu sofrimento. Então, esse sujeito deixaria de se interessar pelas coisas do mundo externo e teria uma preocupação muito mais predominante com a sua própria doença. Isso seria uma forma de reverter a libido de volta para si e afastá-la dos objetos. Uma passagem muito interessante, que está aqui na página 98 da minha edição, lembrem-se que na edição de vocês pode ser diferente, porque a minha edição é aquela da Imago bem antiga, aquela de capa dura, né? Freud vai dizer assim, que uma observação mais detida nos ensina que essa pessoa também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos e que enquanto ela sofre, ela deixa de amar. Vejam que interessante, não uma pessoa que está enferma, organicamente falando, deixa de amar
porque ela retira a libido das coisas externas devido às preocupações e à dor e o sofrimento vivenciado pelo seu próprio estado de doença. E até mais adiante ele diz assim: o homem enfermo retira suas catexias libidinais de volta para o seu próprio ego e as põe para fora novamente quando se recupera. Ou seja, ele, enquanto está doente, reinveste para o seu próprio ego, o seu próprio mundo de preocupações com a sua doença, mas quando se recupera, ele volta então a se relacionar normalmente com os objetos externos. Isso mostra então como que as pessoas adoecidas ficam recolhidas e como que esse processo é normal, é natural, que elas se isolem, que elas fiquem recolhidas, que seja um movimento regressivo da libido espontaneamente, mas que, claro, requer acolhimento, requer atenção por parte das pessoas. Ele também vai citar como um exemplo a condição do sono, que o momento de dormir, então, seria uma circunstância normal, natural, na qual nós retiramos libido dos objetos e reinvestimos no nosso próprio mundo onírico. É muito interessante quando ele passa a abordar o exemplo da hipocondria. Ele diz que o hipocondríaco, da mesma forma, retira o seu interesse dos objetos e situações externas e passa a investir libido no seu órgão de preocupação hipocondríaca. Porém, existe uma diferença entre o hipocondríaco e o doente de uma doença orgânica comum. É que o hipocondríaco, ao invés de se preocupar com uma doença, ele se preocupa com o seu corpo de um modo geral. E não há uma doença diagnosticada claramente. Portanto, o que ele sente são suspeitas de doença a todo momento, mesmo que ele vá até o hospital e seja evidenciado a ele que ele não sofre de nenhum tipo de mal. Há sempre uma preocupação incessante com o seu corpo. E essa preocupação do hipocondríaco com o seu corpo remete a um investimento narcísico da sua libido. Uma coisa muito interessante que o Freud vai dizer sobre a hipocondria é que o órgão de preocupações hipocondríacas possui uma característica de erogenicidade, ou seja, é um órgão que produz estimulação erótica para o sujeito. Vejam, erótica no sentido do investimento de libido, produz excitações prazerosas. É nesse sentido que estou me referindo aqui à erogenicidade do órgão. E aí, diante dessa afirmação freudiana, a primeira coisa que a gente pensa é: mas como que ele pode produzir excitabilidade se ele é fonte de dor? E aí Freud vai dizer que ele tem esse duplo papel de excitabilidade e ao mesmo tempo fonte de dor e doença, assim como os órgãos genitais também podem produzir esse efeito duplo. Porque, ao mesmo tempo em que são fontes de prazer, quando estimulados, entumecidos, podem ser muito sensíveis ao toque e à dor. Portanto, é nessa analogia com os genitais que ele situa esse caráter erógeno do órgão hipocondríaco. E aí o terceiro exemplo muito interessante que ele oferece é a respeito da vida amorosa normal entre as pessoas. Nesse sentido das escolhas amorosas, Freud vai dizer que existem basicamente dois tipos de escolha amorosa. Uma escolha que ele chama de anaclítica ou de ligação, e um outro tipo que é uma escolha narcísica de amor objetal. A escolha objetal anaclítica ou de ligação é aquela na qual nós escolhemos algum tipo de objeto, um objeto de amor, pela relação que esse objeto tem com alguma outra experiência anterior que nós já vivemos anteriormente. Então seria mais ou menos você escolher como parceiro amoroso alguém que tenha aspectos que remetam você a alguma outra pessoa do seu passado que também foi amada por você e por alguma espécie de ligação você possa amar esse outro objeto. Então isso seria uma escolha de ligação ou uma escolha anaclítica, trazendo para aqueles conceitos de narcisismo primário e secundário que nós falamos lá atrás
A escolha objetal anaclítica estaria mais para o campo de uma escolha do narcisismo secundário, do investimento no outro, portanto, do que um narcisismo primário voltado para o sujeito. Já a escolha objetal narcísica seria essa escolha do outro porque ele remete a algo seu que se reflete nele. Então seria uma escolha onde não é o outro que está em jogo, mas o aspecto seu que o outro representa. Portanto, o modelo de escolha numa escolha narcísica é sempre o próprio eu do indivíduo. É como se elas procurassem, então, a si mesmas como objeto amoroso. Remete, portanto, a uma ideia muito mais próxima do narcisismo primário. Então, ele vai citar aqui exemplos comparando homens e mulheres. Ele vai falar simplesmente da vida dos homens como aqueles que, na sua infância, partem do narcisismo primário e que depois, na sua adolescência, na sua vida adulta, dirigirão o seu amor para uma parceira, na ótica então de um narcisismo secundário, e que se esvaziarão da sua própria libido para investi-la no objeto amado, inclusive muitas vezes supervalorizando esse objeto, o que seria a circunstância de uma paixão, por exemplo. Então, o apaixonamento, do ponto de vista da libido e do narcisismo, significa uma supervalorização do objeto com consequente empobrecimento da libido do eu. Lembre-se que isso funciona como uma balança. De um lado temos a libido do eu, de outro lado a libido do objeto. Aquele que se apaixona, então, que se apaixona perdidamente, tem muito mais peso o investimento de libido do objeto, empobrecendo, portanto, os investimentos de libido no eu. E aí, quando ele vai abordar o exemplo das mulheres em relação a esse mesmo percurso, surge uma colocação muito interessante que eu gostaria de convidar vocês para pensar comigo. Ele vai dizer que as mulheres também passam por esse narcisismo primário na infância e que quando atingem a puberdade e a vida adulta, elas entram numa espécie de intensificação desse narcisismo original, numa espécie de autocontentamento consigo próprias, que as colocam numa posição onde a necessidade de ser amada é maior do que a de amar. Ou seja, as mulheres, então, de acordo com Freud, nesse percurso libidinal da vida amorosa, estariam mais autocontentes consigo próprias e precisariam mais ser amadas pelos seus parceiros do que amar os seus parceiros. Diante dessa colocação, que foi feita há mais de 100 anos atrás, então é importante a gente contextualizar também culturalmente esse posicionamento, essa observação que Freud faz, eu queria pensar duas propostas. A primeira, que ele põe assim um certo pé no biologismo para afirmar uma certa posição mais passiva do sexo feminino, enquanto o sexo masculino teria um posicionamento mais ativo diante do acasalamento, vamos dizer assim, que é a nossa base biológica. Por outro lado, não podemos desconsiderar os fatores culturais da época, onde as mulheres seriam impedidas de expressar livremente a sua sexualidade. Então, esse autocontentamento pode ser muito mais uma impressão cultural da época do que algo que realmente psiquicamente esteja em jogo na sexualidade feminina. Vocês concordam com isso? Vejam essas colocações e assinalem no campo dos comentários a opinião de vocês. E aí um outro ponto que eu também gostaria de trazer, que eu achei muito interessante, é quando ele diz a respeito do fascínio que as pessoas comuns têm por grandes personalidades narcisistas. Um exemplo muito clássico é o estudo e a curiosidade que a gente tem a respeito das personalidades de serial killers. Eu digo isso porque nas minhas disciplinas de psicopatologia eu sempre passo um trabalho onde os alunos precisam fazer uma análise das funções mentais de grandes figuras como Ted Bundy, Charles Manson e outros grandes serial killers. E a maioria do pessoal fica assim muito empolgado de estudar as mentes desses grandes criminosos. E aí o questionamento que nos ocorre é:
Por que a gente tem tanto fascínio por pessoas tão violentas e perigosas, que fizeram tanto mal aos outros? Isso faz até a gente se sentir um pouco preocupado e meio se sentindo culpado também, mas não se preocupem. O que Freud diz aqui é que a observação dessas pessoas traz algum tipo de fascínio porque eles nos remetem ao nosso próprio narcisismo primário abandonado e perdido no passado. Eles representam então uma espécie de ideal de personalidade que está livre das amarras sociais e que, portanto, poderia gozar livremente do seu desejo a despeito de todas as limitações e regras. Ora, isso remete àquele paraíso infantil que todos nós já vivemos no nosso passado e que tivemos que abandonar em razão do nosso crescimento. Então, dentro dessas opções de escolhas objetais narcísicas ou escolhas objetais anaclíticas ou de ligação, ele deixa no final um esqueminha que eu vou passar rapidamente aqui com vocês. Então, nas escolhas de amor narcísicas, uma pessoa pode amar as seguintes opções abaixo: o que ela própria é, ou seja, ela mesma, o que ela própria foi, o que ela própria gostaria de ser. Ou a quarta opção, alguém que foi uma vez parte dela mesma. Então são escolhas objetais onde parece que nós não nos relacionamos com o outro, mas com algum aspecto do outro que remete a nós, ou até mesmo meramente com nós mesmos, né? No caso destes indivíduos claramente narcisistas. Já no campo das escolhas de amor anaclíticas ou de ligação, uma pessoa pode amar então as seguintes opções abaixo. Vamos lá. A mulher que o alimenta ou a alimenta, o homem que a protege ou o protege, e a sucessão de substitutos que tomam o seu lugar. Então vejam que ele está falando aqui de alimentação e proteção. Ele está falando que a gente busca, então, figuras de amor no nosso presente que tenham relações com representações passadas de proteção, segurança, autoconservação, experiências, então, associadas às nossas figuras parentais. As figuras escolhidas no presente guardam algum nível de ligação com essas experiências de gratificação vividas no passado, na nossa relação com outras pessoas do nosso passado. Obviamente que essas conexões são inconscientes. E aí, finalizando aqui numa questão que ele vai colocar o narcisismo primário em cena, eu queria destacar aquela famosa passagem na qual ele compara o bebê com a vossa majestade, né? Essa expressão que ele diz, vossa majestade, o bebê, na qual parece ter sido inspirada num quadro muito bonito, que é o quadro de Arthur Drummond, His Majesty the Baby, né? Vossa Majestade o Bebê. Então eu vou ler essa passagem para a gente poder finalizar esse vídeo de hoje. Vejam que bacana, me desculpem se isso tornar o vídeo um pouco mais longo, mas eu queria deixar isso destacado na leitura. Na página 108 da minha edição, obviamente que a de vocês deve ser numa outra página, ele diz assim: a criança terá mais divertimentos que seus pais. Ela não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão. As leis da natureza e da sociedade serão abrogadas em seu favor. Ela será, mais uma vez, realmente o centro e o âmago da criação. Sua Majestade o Bebê, como outrora nós mesmos nos imaginávamos. A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O menino se tornará um grande homem e um herói, em lugar do pai. E a menina se casará com um príncipe como compensação para sua mãe. No ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. O amor dos pais, tão comovedor e, no fundo, tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual,
transformado em amor objetal, inequivocadamente revela sua natureza anterior. Então vejam que interessante, né? Que a gente encontra aqui nesse final essa referência que Freud faz a esse narcisismo perdido, que todos nós já experimentamos em algum momento e que precisamos abdicar em prol desse ideal do ego, esse ideal que é representado pela herança da nossa cultura, da criação dos nossos pais. Então, em algum momento, que é o que a gente vai tratar aqui na seção 3 do texto, o bebê precisa de uma espécie de empuxo. Eu falo bebê, estou me referindo à criança, né? Mas de um empuxo ao abandono desse narcisismo primário e uma entrada no narcisismo secundário. Então, esse amor devotado dos pais pela criança, nesse momento em que ela é o centro do universo, é um reencontro também desse narcisismo perdido dos pais, esquecido, portanto, do adulto, né? Que ele vivenciou no seu passado, se reencontrando ali com o narcisismo primário do filho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham extraído alguma coisa dos comentários. Coloquem as dúvidas de vocês aí na descrição do vídeo. Eu vou ter o maior prazer de ajudar e de responder vocês. E nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal, quando a gente falar da seção 3 e, portanto, as conclusões finais da nossa leitura conjunta sobre o texto do Narcisismo de Freud. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.